Trabalho de História da turma segunda do segundo ano. Com vocês o grupo Caio, Gabriel, Vitor, Igor, Lúcio, João, Pedro e o incrível narrador Jorge. Atenção, capítulo 3 do Plebiscito à Anistia. Maldita guitarra! Na troca de Juscelino Kubitschek por Jânio Quadros e com a renúncia deste, o Brasil fica com João Goulart. No cumprimento da Constituição, quando da renúncia de Jânio, João Goulart deveria ser empossado imediatamente. Porém, Jango vinha da tradição nacionalista de Getúlio Vargas. Era odiado pelos udenistas e militares não nacionalistas. Considerado uma afronta ao capital estrangeiro, do qual o Brasil tanto necessitava para retomar seu crescimento. Era uma ameaça subversiva para a ESG. Um comunista travestido de democrata, diziam eles. 5 dias depois da renúncia de Jânio Quadros, as Forças Armadas declararam-se contrárias à posse de Jango. Às 13 horas e 30 minutos do dia 29 de agosto, Ranieri Mazzilli entregou ao deputado Herbert Levy o ofício dirigido ao Congresso Nacional em que os ministros militares, General Odílio Denis, Almirante Silvio Heck e Brigadeiro Graham Moss vetavam a posse de João Goulart. Contudo, o Congresso Nacional recusou-se a vetar a posse do vice-presidente e nomeou uma comissão para estudar uma solução política para o problema. Diante de uma possível guerra civil, a solução encontrada pelo Congresso foi de dar a posse a Jango, desde com a adoção do regime parlamentarista. Dia 23 de janeiro de 1963, a consulta popular foi realizada. Não ou sim ao parlamentarismo. Os eleitores interpretaram que dizer não ao parlamentarismo significava dizer sim a João Goulart. Os resultados foram cerca de 9,4 milhões de não. De cada 5 votos, apenas um era favorável ao regime implantado em 1961, sobre 2 milhões de sim. Com 74% de apoio popular, a 24 de janeiro, João Goulart empossou seu primeiro ministério. De janeiro a julho de 1963, Goulart pôs em prática sob comando ministerial da economista Celso Furtado seu plano trienal, cujo ponto central eram as reformas bases, constitucional, agrária, eleitoral, do sistema bancário, da legislação sobre a remessa de lucros das transacionais. Agora com vocês, Pedro como João Goulart, apresentando um trecho do comício de Jango pelas reformas base. Tranquilo, que dentro de breve esse decreto será uma realidade. E a realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto de aluguel. Para que seja cumprido o decreto referente aos apartamentos. No dia 19 de março, em resposta ao comício de Jango, a UCF organizou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, sob o argumento de defender o país contra o comunismo internacional. A marcha pedia a queda do presidente. Na noite de 31 de março para 1º de abril, o golpe de Estado, tantas vezes ensaiado, foi finalmente deflagrado em Minas Gerais, sob o comando dos generais Olímpio Mourão Filho, aquele do Plano Corren de 1937, e Luiz Carlos Guedes. Após o golpe e fim das reformas base, João Goulart rumou para um exílio no Uruguai e o Brasil ficaria sob comando
de regime militar por 20 anos. Em 15 de abril de 64, tomou posse o primeiro dos 5 generais que iriam se reservar no poder como presidente do Brasil. Agora temos um trecho do discurso de posse de Castelo Branco, a 15 de abril de 64, com Jorge Rafael, o incrível narrador. O remédio para os maléficos da extrema esquerda não será o nascimento da direita reacionária, mas as reformas que se fizeram necessárias. Meu governo será o das tradições e os princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Segunda parte. Ou não. A garotada que estava fazendo Bolsa Nova se dividiu. Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli de um lado, Nara Leão e Carlinhos Lira de outro. Os mais jovens ainda, a chamada terceira dentição da Bolsa Nova, acompanharam a divisão. Com Menescal e Boscoli estava Dori Caymmi, Marcos Valle e Nelsinho Mota. Estes que ficavam na praia como se ainda fossem os tempos dourados de Juscelino e se preocupavam exclusivamente com inovações harmônicas. Ao lado de Nara e Lira estavam Sérgio Ricardo e Geraldo Vandréia, do Lobo, para quem já não fazia mais sentido ficar cantando sobre patinhos e barquinhos. Agora com vocês, uma simulação da discussão entre Geraldo Vandré e Roberto Menescal. Geraldo Vandré, interpretado por Jorge, o nosso incrível narrador, e Pedro, como ninguém mais, ninguém menos, Roberto Menescal. A gente precisa fazer uma música, cara, que mude todo o estilo. Eu tô cansado de ficar fazendo musiquinha sobre patinho, fazendo musiquinha sobre lobinho. Pô, fala sério, brother. Não tem mais jeito, não. É o seguinte, a gente tem que fazer uma música participante, uma música que alerte o povo. Que alerte a corrente de regimento. A partir daqui, nós percebemos que a Bolsa Nova estava dividida entre a participante e a não participante, onde iremos ver mais e dar ênfase à música de protesto. Capítulo 3, parte 3. O Yeah Yeah! O rock and roll brasileiro já vinha se desenvolvendo desde o início da Bossa Nova, sobretudo com os irmãos Tony e Celi Campelo, mas seu auge só viria com Roberto Carlos. Como a televisão e os requebros de Elvis Presley e os cabelos compridos dos Beatles, estes ganhariam versões brasileiras. O Yeah 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 virou Yeah Yeah Yeah. As odiadas guitarras, que eram na época consideradas símbolos de alienação, acompanhavam vozes que cantavam meras versões do inglês ou inocentes letras, que eram como se não ligassem para o que acontecia com o país e que mandassem tudo para o inferno. Com vocês, a gravação original de Que Tudo Vá para o Inferno, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. De que vai o céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a te esperar. Só tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro certo. Parte 4 do capítulo 3. O muito pelo contrário e o ambiente festival. A Tropicália, baseada na antropofagia cultural de Oswald de Andrade, onde este movimento modernista sofreu diversos ataques no início do século. O gesto antropofágico seria devorar a cultura estrangeira, extrair-lhe o escalpo e continuar produzindo a arte brasileira. Os principais compositores baianos do Tropicália eram Tom Zé, Gilberto Gil e Caetano Veloso. O tropicalismo
cujo nome foi lançado pelo jornalista Nelson Mota na sua coluna no jornal Carioca Última Hora, conseguiu uma grande mistura cultural. A Tropicália, variação preferida por Caetano, é o nome de instalação de 1967 de Hélio Oiticica, tal instalação que escandalizou o público no Museu de Arte Moderna. Os visitantes passavam por dentro da obra descalços e vislumbravam vários ambientes miseráveis e glamurosos, tímidos e espalhafatosos. Ao final se deparavam com a televisão ligada. Uma definição concisa de tropicalismo dada por Caetano no ano 2000 é que o movimento é o avesso da sofisticação da bossa nova. Tudo que ela rejeitou, o tropicalismo abraçou, e que incluiu a música de mau gosto, o brega, o rock, a jovem guarda, a violência das palavras e das imagens. Na década de 60, as guerras entre músicos eram resolvidas em festivais promovidos pela televisão. Houveram grandes festivais, porém, no festival de 68 da Rede Globo, na terceiro FIC, Festival Internacional da Canção, houve a maior reação tropicália. Gilberto Gil havia usado um novo arranjo extremamente inovador, qual os jurados não conseguiram classificar. Justamente por conta disso, ele acabou sendo desclassificado. E seu contemporâneo, Caetano Veloso, não conformado com a ideia, resolveu agredir os jurados com um discurso antológico, qual será interpretado agora por Lúcio e dublado por esse incrível narrador chamado Jorge, e como coadjuvante Gilberto Gil, interpretado por Gabriel.